Pai, abençoa teu filho que está no caminho. Abençoa, meu Pai, aquele que vai dirigir, meu Pai, a primeira parte, você deu oportunidade. Abençoa, meu Pai, o estudo, meu Pai, da Santa Ceia. Abençoa, meu Pai, a ministração e a pregação. Pai, ser conosco, nos ajuda, contempla a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Graças a Deus. Nosso irmão Luiz estará à frente do púlpito dirigindo a primeira parte. Davi? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei entoando o hino 243 da harpa cristã. Aquele que tiver a sua harpa, que puder acompanhar em nome de Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, nos envias e das por isto, nos aremos em tua face, ó por Deus.
bandido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, mas que transforma o homem numa nova criação. Dá lugar pra esse varão. Dá lugar de receber.
e deixa o anjo entrar. Oi, abre a porta e deixa o anjo entrar. Oi, abre a porta e deixa o anjo entrar. Oi, abre a porta e deixa o anjo entrar. Ele quer trabalhar lá dentro do teu lar. Vambora. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu Deus. É notar a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Oh Deus fiel e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei nesse momento passando para o pastor Robson para estar recitando a palavra devocional em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Se que pudesse, põe de pé. Leitura da palavra devocional, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Como hoje é o primeiro sábado do mês, todo primeiro sábado do mês, da responsabilidade do nosso irmão, missionário Eduardo, e agora, né, junto aqui, né, reintegrando conosco o pastor Renato, culto de Santa Ceia. Então, né, antes de nós ministrarmos, estaremos reintegrando ao exército de oração o nosso irmão, pastor Renato. Todos aqueles que concordam, levantam a mão e digam amém. Amém. Graças a Deus. Leitura da palavra devocional. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Versículo 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Erguemos as mãos, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, Jesus de Nazaré, Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Espírito Santo de Deus. Pai, nesse momento queremos te agradecer, meu Pai. Queremos agradecer pela vida de cada um. Queremos agradecer, meu Pai, pela vinda, pela volta do pastor Renato. Queremos agradecer, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. E todos aqueles que se encontram felizes. Em uma só voz, digam! Amém. Graças a Deus, nosso irmão Luiz, dando-nos a oportunidade da primeira parte. Faz palma para Jesus, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de distribuir as oportunidades, eu quero deixar também uma breve palavra. Louvado seja Deus, que se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 23. Louvado seja Deus, para a meditação dos meus irmãos. Estarei fazendo a menção da palavra para tomar tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. A Davi, ele vem recitando neste salmo que o Senhor, ele é o seu pastor. Oh, glória. Na tradução original é: o Senhor, ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então eu entendo que se o Senhor, ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta, talvez eu não tenha tudo aquilo que eu quero ter, mas eu entendo que o pouco que tenho foi Jesus que me deu. E se foi Jesus que me deu, o inimigo não toma, a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Oh, glória! Aquilo que Deus me deu é meu. Eu entendo que o Senhor, ele é o meu provedor. Eu entendo que o meu dia de amanhã, ele não pertence a mim, mas ele pertence a Deus, porque é Ele que me garante. É o Senhor que está à frente da minha vida. E se eu entendo que é o Senhor que está na frente da minha vida, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo que a minha vontade, ela não mais prevalece. Eu entendo que o meu querer, ele não mais prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E eu meditando nesse versículo, e ele diz uma bem verdade: a verdadeira conversão, ela vem através da renovação dos vossos pensamentos. Eu entendo que a partir do momento que eu levanto as minhas mãos, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, não é a minha vontade que tem que prevalecer. Pois o texto diz, para que a vontade do Senhor, ela seja boa, perfeita e agradável para a minha vida. E se eu entendo que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, eu entendo que eu não ando mais segundo o percurso do mundo, fazendo aquilo que o mundo me oferece. Não. Eu ando segundo a vontade de Deus. Por quê? A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, a Bíblia vem dizendo: sede santo assim como eu sou santo, em todo o vosso procedimento. O que é procedimento? É a minha caminhada na presença de Deus. Eu entendo que eu vivo em novidade de vida. Eu entendo que cada dia da minha vida o Senhor, ele vem me surpreendendo com os seus livramentos. Oh, glória, com a sua misericórdia, com as suas dádivas derramadas sobre a minha vida. Se for botar na ponta do lápis, eu não tenho palavras para descrever o quanto que o Senhor tem trabalhado no meu coração, na minha mente, no meu físico, no meu espiritual. Oh, glória. Aí tu vai me perguntar: irmão Luiz, como é que eu vou fazer para mim ser santo como Jesus é santo? Oh, glória, respeitando os mandamentos. Como que eu respeito o mandamento? Poxa, é muito difícil. Tem muita coisa, mas Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em quê? No amor, em um mandamento só. Por quê? Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não vou mentir, né, pastor? Se eu amo, eu não vou denigrir a imagem do meu semelhante. Eu entendo que ele é a imagem e semelhança de Cristo, assim como eu também sou. Então eu vou respeitá-lo. Porque a Bíblia diz: da mesma forma que eu medi, eu também serei medido. Da mesma forma que eu julgar, eu também serei julgado. É forte demais. Eu meditando pela madrugada, eu cheguei à conclusão, oh glória, que verdadeiramente eu tenho vivido em novidade com Cristo. E não há nada que possa me afastar desse amor. Louvado seja Deus. Desde já eu quero estar dando uma oportunidade aqui para o Davi. Vem, Davi, em nome de Jesus, fazer conforme o Espírito Santo de Deus.
Oh, glória, vem, em nome de Jesus. Deixa Jesus te usar, profeta. Oh, glória, vem, mano. Dá lugar. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Ouve, então. Vem. Dá lugar, profeta. Oh, glória, deixa Deus te usar. Filho. Amém. Deixa uma passagem aqui no livro de Salmos para a igreja. Aqui só um minutinho. Tirei com a marcação de luz. Fica à vontade. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 91. Tem como título A Segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória! Amém? Que diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que respira, louva ao Senhor. Vem comigo, instrumento, em nome de Jesus. Oh, glória, me ajuda aí. Vamos lá, puxa comigo, pastor. Cantarão, árvores cheias de vida, cantarão. Os que estão todos de dança, cantarão. Chega Jesus, acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem dos céus, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só eu sou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas e cidade envelheceu na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente encontrará o seu lugar.
irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Oh, glória, louvado seja Deus. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, oh glória, eu renasci, eu cresci novamente. Que água é essa? É a palavra de Deus. Eu quero dar oportunidade aqui em nome de Jesus para minha noiva fazer conforme o Espírito Santo de Deus. Vem, Pai, em nome de Jesus. Ô, glória. Salmo da igreja com o Pai do Senhor Jesus, né? Amém. Abra em Salmos, capítulo 12. Aleluia. Salvai-nos, ó Senhor Deus, pois não há pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desaparecerão da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores se caiam. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, os perseguidos gemem de dor. Eu lhe darei segurança que tanto espera. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como prata pura, 7 vezes refinada no fogo. Agradeço mesmo por oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória. Graças a Deus. Glória, louvado seja Deus, a palavra forte, direcionada do trono sagrado de Deus. Aleluia, Deus é bom o tempo todo e o inimigo ele não presta. Eu vou pegar aqui um gancho, louvado seja Deus, no Salmo de 91, que o meu irmão trouxe aqui, ó. Ô glória, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ô glória. O que é descanso? Na presença de Deus, é refrigério, ô glória. É quando o Senhor te coloca debaixo das asas, ô glória, e te protege. Ele diz, ó, filho meu, é eu que cuido de você, é eu que te escondo, ô glória, você é a menina dos meus olhos. Eu quero estar dando uma oportunidade aqui para Gabriela, em nome de Jesus, ô glória. Vem, Rubi, vem. Canta o louvor que eu vou cantar junto contigo. Vem cá. Tu vai escolher, em nome de Jesus. Vem cá. Me ajuda aí, vem cá. Ô glória. Louvado seja Deus. Deixa Deus te usar. Ô glória. Louvado seja Deus. Ô glória. Tá te chamando, Vitória. Vem cantar com ela, vem. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Abandonou o manto. Ajuda ela, Vitor. Ô, glória. Glória. Salva a vida. Ô, Deus da glória. Aí tem. Meu Deus! Tem coisa boa chegando. Ô, glória. Até a Maia chegou também. Até a Maia brotou. Alô, David? Igreja vai acontecer. É. 171. É, do botão aqui, ó. Ô, glória. É, Coisa boa chegando aí. Ô, glória.
Louvado seja o nome do Senhor. Nessa igreja que se coloque de pé para estarmos orando. Vai passar para o nosso pastor em nome de Jesus. Oh, glória. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, entregamos, ó Pai, a direção deste culto para o nosso pastor, que o Senhor possa estar usando ele, ó Pai, como um canal de bênção, Senhor, para nossas vidas, que ele venha trazendo, Senhor, uma palavra revelada dos teus altos céus, que o Senhor possa usar cada um, Senhor, que se encontra nessa tribuna, ó Pai da glória, na tarde deste dia, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Ô glória. Amém, graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão, por obreiro Luiz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Irmãos, primeiramente eu pedi a todos aí para ficar de pé. Vamos estar, vou estar chamando aqui nosso vice-presidente, presbítero em caráter missionário, para vir para cá em missão, né? Os presbíteros em caráter missionário, Eduardo, será ali, obreiro Luiz. Pega o azeite ali, tem um azeite ali. Estaremos aqui orando, estaremos recebendo de novo nosso irmão, pastor, de novo. Vamos estar recebendo quem não foi, né? Mas estamos recebendo de novo. Eu pensei que ele tinha ido, mas ele começou com quem foi lugar nenhum. Ele voltou de onde ele não foi. Então, a volta dos que não foram. Do profundo, do mais profundo. Ora aí, vamos fazer essa memória aqui. Vamos receber o pastor de novo aqui. A glória de Deus, nosso pastor, teve a honra de estar se locomovendo também para nos presentear nesta noite, desta tarde, no dia, uma oração, uma palavra, e que nesta noite Deus possa mais uma vez estar usando ele poderosamente para a glória de Deus. Amado Deus, bendito de nossa alma, estamos nesse momento numa consagração ao qual nós entendemos que tudo se faz presente nesta casa. Por Deus da glória, que não seja a mão do pastor Orson, que não seja a mão do obreiro, que não seja nossas mãos, Senhor, neste momento a tocar nesse homem, mas que seja tua, Deus. Toca nele do alto da cabeça à planta do pé, reveste em toda a coraça a qual ele nunca pode ter pensado em ter. Aquilo a qual que ele não possa acreditar em fazer, que neste dia tu possa estar usando ele. Usa ele de maneira abundante, Senhor, que não seja somente uma palavra, mas o mover do Espírito Santo no meio de nós. Toma esta comunidade nas tuas mãos, abraça, Senhor, de maneira diferente, joga por terra toda investida do mal. Fala sim, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Se for para nos jogar, Senhor, o cajado, dá-lhe uma cajadada. Se for para nos dar de amor, dá-lhe do teu coração. Mas entendemos que quando tu fala, é para que possamos entrar diante da tua presença, reto, diante do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O pastor Renato hoje vai estar trazendo a mensagem. Eu estarei dando um estudo e o nosso vice-presidente estará ministrando a Santa Ceia, a qual é responsabilidade dele há 8 anos já, né? Desde a Rede Record. Então, nosso pastor Renato, né? Está devidamente representado, outorgado, né? A abrir ponto de pregação da nossa bandeira, consagrar e levantar obreiros, diáconos e presbíteros em nosso nome. Amém? Seja recebido mais uma vez em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, estarei entrando no estudo. O estudo é dentro do assunto da Santa Ceia, para não fugir. Depois, o pastor Renato estará trazendo a mensagem. Nosso vice-presidente estará celebrando a Santa Ceia para aqueles que assim estão autorizados a fazer. Tema do estudo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Aqui, ó. Agora já dá para cada um ficar com ele. Amém? Pode se assentar. Cadê, Davi? Vitor. Sua prioridade é Bíblia. Vamos lá. Instrução
quanto à celebração da ceia do Senhor é o tema lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, como estudo. Deixarei aqui, ó, microfone aberto para o ministério poder estar falando no estudo. E se alguém tiver algo para falar aí, tá, Luiz? Vou deixar o microfone aqui, aí pode falar também, porque é estudo. Né? Existem dois tipos de doutrina, que é DA e DF. DA, doutrina aberta, onde a membresia e o ministério podem falar. DF, doutrina fechada, onde só o ministério fala. Hoje é DA. Por quê? Doutrina aberta, porque você fala, você ouve e você também o quê? Participa. Amém? Vamos lá. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Versículo 17 do capítulo 11. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então começamos aqui. O apóstolo Paulo é informado que a reunião dos irmãos não está de agrado conforme a doutrina passada pelo Senhor. Primeira coisa, ele vê que os irmãos não estão se reunindo para fazer a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. É interessante, né? Você se reúne, né? Não para fazer o que você quer, sim o que Deus manda, o que Deus quer. E Deus, ele quer o quê? Ele quer a união das pessoas. O que estava acontecendo naquela época ali era o quê? Divisão de classe social dentro da igreja. Pessoas que tinham condições sociais dentro da igreja e pessoas que não tinham. Os mais ricos faziam pouco caso dos mais pobres dentro da igreja. Onde os ricos levavam grandes banquetes e quem não tinha condição social tinha que ficar olhando o outro comer e não fazia parte da ceia. Como é que pode isso? Hein? Eu sei o melhor que você, hein? Minha ceia é melhor que a sua. Eu não sei se o pastor já viu isso. Eu cheguei a ver lugares de Santa Ceia que o ministério ceiava com taça e para membresia jogava copo plástico. Eu falei, mas como é que é isso aí, irmão? Então, quer dizer, né? A minha ceia é melhor que a sua, a minha comunhão é melhor que a sua, o meu Deus é melhor que o seu, como é que funciona isso? E na verdade, o que Deus quer é a unidade de todas as pessoas ao redor da sua vontade. Vamos lá, versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Em parte eu creio. Começando do ministério, pastor Renato, microfone. Do seu ponto de vista, pastor Renato, o que gera divisão dentro da igreja? Atenção aí o povo. Segundo vai dizer o próprio livro de Coríntios, capítulo 3, é o espírito mundano dentro da igreja que causa dissensão. Quando as pessoas não estão ligadas no mesmo espírito, então as pessoas, isso aí nós vemos até no mundo. Por isso que diz a Bíblia lá que o espírito mundano, por quê? Nós vemos aí as pessoas no mundo, quando estão numa empresa, o sucesso da outra pessoa incomoda, e elas se sentem ameaçadas, em vez de se sentir felizes pelo sucesso do seu próximo. E elas se sentindo ameaçadas, elas começam a usar artifício para tentar destruir aquela pessoa. Então Paulo associa aí essa atitude mundana com aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Por isso que o título vai dizer que o espírito não de Deus, mas o espírito mundano é que causa a dissensão na igreja. Por quê? Aqui nós vemos que o espírito de Deus, ele traz paz. O espírito mundano, que é o espírito do anticristo, é o espírito que não procede de Deus, ele vai trazer essa divisão na igreja. Mas essa divisão ela só vai acontecer se nós estivermos ligados no mesmo espírito. Porque se nós estivermos ligados no mesmo espírito, nós vamos entender que nós somos membros do mesmo corpo. Se a minha mão pegar uma faca e cortar o outro braço, não vai fazer falta? Assim também, por isso que a Bíblia vai associar todos nós como membros do mesmo corpo, a qual Cristo é o cabeça. Por isso que a Bíblia vai associar dessa forma, para que nós possamos entender que quando um membro
ele está feliz, todos precisam estar felizes. Se um está triste, então todos também devem se entristecer com a mesma dor do nosso irmão. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Ó. Vou repetir aqui. Capítulo 11, versículo 17. Felipe Eduardo? A convenção cobrou, entendeu? DA e DF. Por quê? Porque aí a unção, ela transpassa entre a congregação. Então você não sai daqui, não, porque eu sentei lá, o ministério falou, eu não falei nada. O problema não é você falar, o problema é você saber o que está falando. Todo mundo tem direito de falar, mas você tem que raciocinar o que você vai falar, que tudo que você fala tem consequência. Né? Então o problema que estava acontecendo lá era esse. A carta foi mandada para o apóstolo Paulo e ele está falando que ele pré-escreve. Ele ia falar uma coisa, mas aí ele escreveu outra que ele já ficou sabendo do assunto. Falou, ó, tem gente que não está indo para a ceia, não está indo para a igreja. Ele quis saber o quê? Ué, mas por que o pessoal não está indo? Está indo por quê? Não é para estar todo mundo em comunhão? Não é para estar todo mundo junto? O que está gerando essa vontade de não estar junto? Tem isso também. Tem gente que chega o dia do culto, a pessoa está o quê? Feliz. Tem gente que chega o dia do culto, a pessoa fica triste, ao contrário. Pô, já vou para aquele culto lá que eu não tenho oportunidade, já vou para aquele culto lá que vão jogar piada com mim, já vou para aquele culto lá que vão me maltratar. Então você tem que saber por quê. O que te motiva ou te desmotiva a ir para o culto. Então, se você entende o que você está fazendo dentro do culto. Eu lembro, em 2005, quando eu era dirigente lá, eu falei para uma pessoa lá, falei, não, aqui não é shopping e nem lugar de encontro. Aqui é lugar para se encontrar com Deus. Então aqui não é para você. Você tem que estar bonito para Jesus. Tem que estar no padrão de Jesus. Por que as Assembleias de Deus e o exército de oração seguiu o padrão de uniforme? A palavra uniforme, ela quer dizer o quê? Única forma. Todos aqui são iguais. Aí você nota a diferença no quê? No tratar, no falar, no agir. Mas fora isso, dentro do exército de oração, como nas outras denominações que nós seguimos, todos usam o quê? Uma única forma. Porque qual é a minha preocupação, Felipe? Luiz? É se você está bem. Se você não está bem, a gente vai se preocupar aqui e te ajudar. De verdade, não te ajudar. Você vê que tem lugar que a pessoa, ela entra triste e sai triste. Às vezes você nem nota, né? Como a pessoa entrou e como a pessoa saiu. Estou vendo aí que o nosso vice ali está querendo falar, pode falar. Não, eu estava olhando aqui o que o pastor falou e eu estava assim pensando como é que é viver no mundo evangélico, as preocupações do defeito do ser humano. Eu me preocupo no defeito do irmão, esqueço que eu também estou tudo defeituoso. Aí quando o senhor falou aí a respeito de divisão na igreja, acho que agora é uma coisa normal, né? Começa pelo ministério, em vez de os membros, novos convertidos, vivem o primeiro amor, é bem diferente. Aí o pastor estava falando aqui, aí o outro pastor falou a respeito no mesmo capítulo do Coríntios, só que ele foi capítulo 3, né? Então, eu estou entendendo essa multiforma dos crentes, porque o culpado maior, desculpa a expressão de falar, mas é o próprio pastor da igreja, entendeu? Porque o pastor da igreja, ele pega a responsabilidade para ele, esquece que lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vai andando, chegou em Gálatas. Aí Gálatas, Paulo vai falar a mesma coisa que fala em Coríntios, mas diferente. Falando assim, irmão, nós estamos esquecendo que nós estamos na expectativa de um grande espírito. Estamos vivendo a obra da carne. Aí ele vai dizer assim, para começar, no capítulo 5 de Gálatas, ele fala assim: estáis, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aí ele fala assim, deixa de fazer as coisas do jeito que você faz e começa a servir. Aí ele vai falando, parafraseando, é como o crente em si, o cidadão, o ser humano em si não gosta de ler, muito menos de escrever, escreve torto, mexe na internet, daqueles nick de só meia fala, BC, PQ,
tal, e vai falando, e começa a enrolar, e a carne vai se manifestando, e o Espírito se esconde. Ele vai lá no versículo 13 e repete de novo. Porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, não useis esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás teu próximo como a ti mesmo. Cara, é muito difícil você não ver isso. Olha só, eu cheguei atrasado, saí de casa muito cedo, não estou conseguindo andar, mas eu tenho que vir fazer a obra do Senhor. Porque eu não estou fazendo para o pastor Renato, não estou fazendo para o pastor Fernando, não estou fazendo para ninguém, a não ser Deus. Então, se ele não quer que eu faça, ele não me deixa andar. Se ele tem a oportunidade de sair da minha casa e vir, é longe, mas eu vim. Entendeu? Isso é vontade de estar diante do Espírito. Você vai assim, o que tem essa palavra a ver com o tema? Aí o tema é a dissensão dentro da igreja. E qual é a dissensão dentro da igreja? Eu sou pastor, eu manipulo as ofertas, eu manipulo tudo que está de bom, esqueço de ruim. Vamos tentar fazer o seguinte, ó, você é o pastor, evangelista, a sua obrigação é ir lá na rua, evangelizar e trazer para dentro da casa do Senhor. Pastor, trouxe 15 almas, essas 15 almas vão ser ministradas pelo presbítero, e o presbítero vai ter com o corpo diaconal e obreiro, me apresentar elas limpa, pura, para que eu possa trabalhar uma nova didática com eles. Quando eles chegam ali, eles não vão ter o tempo de dividir a parte rica com a parte pobre, a parte cheirosa com a parte pobre, podre. Por quê? Todos vão viver o que Cristo viveu. Jesus ensinou, lembra a situação de Pedro quando cortou a orelha de Malco? Aí Jesus falou para ele, o que houve, rapaz? Aí lembra aquele macho que faz aí no circuito? Jesus fez com aquele macho, ele é catimbu. E minha orelha está colada, ele usou o superbone, o superbone de Jeová. O que eu entendo com isso? Muitas das vezes, meu pastor, se nós dividimos a nossa igreja em talentos, onde eu fui pegar na igreja, e conversando com um pastor de lá, ele falou assim, você me dá uma grande ideia agora. Por quê? Porque agora vai ser assim, eu vou começar a usar o que tem. Qual o seu lado? Ah, eu canto muito, então você agora vai ser levita. Consagrei a levita. Ah, mas eu sou vice-presidente do exército de oração, mas você sabe cantar, agora você é levita. Você vai louvar o Senhor. Ah, eu sei bater a taxinha, então você agora é o carpinteiro da casa. Ele vai mexer só com prego. Tá entendendo? Porque você tira aquela pessoa que louva demais, porque o cara que é dizimista dizimou que é cantor. Nós temos que cortar esse negócio do dízimo e oferta, ser a estabilidade da igreja, porque Jesus fez assim, com os pobres eu farei rico, com o rico vende tudo e me segue. Aí ninguém quer fazer isso, porque é grande vantagem. Eu podia ter andado até na estação, para sair de casa no dia, você pega o trem e está aí no meio do caminho mancando. O que eu falei? Vou pegar vários ônibus e vou chegar. A quantidade não gerou a qualidade, porque o trânsito no Rio de Janeiro e nas comunidades que a gente passa é muito difícil, teve tiro, teve um montão de coisa. Mas eu estou aqui, por isso que eu quero dizer, dentro da igreja, você tem um grande inimigo e arquirrival, que está sendo o maior polo, pastores. Quem está ouvindo também, o maior polo da igreja agora, tem um inimigo que está do lado e em cima do púlpito todo dia. Esse inimigo já não é mais a cadeira, que o cara queria sentar lá na frente com a tua gravatinha. Não é mais a roupa bonita não, pastor. O inimigo maior que tem na igreja agora chama-se microfone. O elemento pega o microfone, ele tem 5 minutos de oportunidade, ele fica 2 horas, pula a marcha e tal, e quando sai, ainda fala pro outro assim, viu lá? Comigo é fogo, terra! Então, é o jargão que está ouvindo, e as divisões são feitas por causa disso. Nós, ministérios, estamos dirigindo a igreja. Amém. Situações que acontecem, que causam dissensões, já vou passar para aí. Já foi chegado a nós e já foi conversado, e agora eu já estou passando para a igreja essa questão de cadê? Cadê? Manda sentar aqui, tá? Bota aqui. Questão de língua estranha, aproveitando a deixa do nosso. Chegou aqui, irmão, falou língua estranha, não tem tradutor, cala a boca. Chegou aqui, falou língua estranha, não tem intérprete, cala a boca. Os obreiros estão autorizados a falar, irmão, sou intérprete isso aí? Não, então fica quieto aí, por favor.
Foi ordenança que veio da convenção. Falou, irmão, por quê? Uma falsa profecia lá no Paraná esvaziou uma igreja. Baseada onde que foi o tema? Neemias capítulo 6, versículo 12. Neemias falou o quê? Vejo que não é de Deus, porque Sambalate e Tobias pagaram para que vocês profetizassem mentira. Então, bota aí para o senhor ver. Neemias capítulo 6, versículo 12. Então está terminantemente proibido falar língua, se não traduz, como diz nosso amigo apóstolo Paulo, os obreiros já estão autorizados a pedir que a pessoa o quê? Se cale. Por quê? Se você diz que é Deus e não traduz, então é o diabo. Porque tudo que Deus fala está escrito e é traduzido para você. Jesus nunca vai falar algo para você que você não entenda. O único mistério que a gente não conhecia, quando a gente não era crente, era Jesus. Esse era o mistério que foi revelado. E quando você é crente, que tem revelação, é quando você está no pecado. Essa é a diferença das de oração. Não tem mistério, tem revelação. Mistério não tem mais. Você já conheceu Jesus? Você já sabe onde é que você vai quando você morrer? Você já sabe o que você tem que fazer? Que é pregar, evangelizar, falar de Jesus? Não tem o que inventar. Então o presidente da convenção começou. Convenção não manda em igreja, mas eu acato porque é de Deus. Ele falou, pastor Robson, é de Deus? Se for de Deus, eu falei, não, eu concordo. Aí, né, nós estamos renovados mais 3 anos na convenção. Né? Então, não concordamos com isso, negócio de parar culto. Eu vou te dar um exemplo. O senhor está aqui pregando, cheio do Espírito Santo. Aí quer dizer que o Luiz vem cheio do Espírito Santo lá do fundo, falando em língua e cortando a pregação. Então, como que o Espírito Santo está atrapalhando o Espírito Santo? Quer que você me explica isso? Como que o Espírito Santo está atrapalhando o Espírito Santo? O apóstolo Paulo falou o quê? Quando um estiver sendo usado, que o outro se cale. Porque Deus não é confusão. Já pensou que chega no céu, o pai está batendo boca com o filho, e o filho está discutindo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo fofoca com o anjo, aí está uma confusão só. Quando um fala, o outro faz o quê? Fica quieto. Por quê? Para quem é de Deus, raciocinar no que está ouvindo. Senão você não consegue. Eu já cansei de ter culto, o camarada está aqui pregando, o outro está agarrando o outro lá e falando em língua no ouvido do cara. Churicando, eu dava dúvida, e você pregando aqui, o cara lá entregando lá. Pô, irmão. Ou você ou ele. Aí a pessoa que está pregando tem educação, o que ela faz? Ela abre o microfone. Ela bota o microfone, ó. Então, quer dizer, Jesus agora vai esperar você. Né? Se Deus te carregou sua bateria, entendeu? Jesus carregou sua bateria para você pregar, aí chega na hora de você ministrar, eu corto o culto. Quer dizer, o Espírito Santo não está não. Amém? Oportunidade da membresia, Luiz. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Os que não me conhecem, me chamo Luiz Roberto. A minha visão em relação à distensão, divisão dentro das igrejas, eu acredito que está muito relacionada na área do próprio ministério. Porque no ministério um canta, o outro pula, o outro roda, e acredito que cada um com uma visão diferente, um querendo ser melhor do que o outro. E Paulo, ele vem dizendo que a igreja estava se bandeando um para o outro. Um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Cefas. Escorregou ali para Paulo, não? Um de Paulo, outro de Cefas e o outro de Apolo. Porém, Paulo diz, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então tem pessoas que pensam dessa forma: se eu não estiver no culto, não tem louvor. Se eu não estiver no culto, não tem palavra. Eu penso dessa forma. A Bíblia, ela diz que é cada um no seu chamado, cada um no dom a qual foi dado.
Um prega, o outro canta, o outro fala em profecia, ou até mesmo em mistério. Porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá os dons conforme a vontade e o querer do próprio Deus. Então Deus usa quem quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Mas nessa época Paulo ele começou a entender que essa situação que estava acontecendo estava passando do limite e estava saindo do controle. Então Paulo foi obrigado a chamar aquela igreja à realidade. E qual é a realidade daquela igreja e das igrejas de hoje? Qual é o foco? Qual é o pilar central? É o próprio Jesus. Se eu não entender que sem a presença de Jesus na minha vida, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nada eu faço, nada eu posso, vai haver dissensão e divisão dentro da igreja. Porque tem muitos que hoje vai para a igreja não para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer, mas sim aquilo que o homem está falando. Ah não, eu vou na igreja tal porque é pastor tal. Ah não, eu vou na igreja tal porque quem canta o corinho de fogo lá é fulano de tal. E o central, que é o Jesus de Nazaré, que é o centro das atenções, que é o pilar central, está ficando esquecido. O verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz, está ficando esquecido. Estão pregando o quê? Prosperidade, chave de carro, chave de casa. E quando acontece, a igreja é boa. Quando não acontece, o ministério é fraco. É um ministério que está desorientado. É um ministério que não tem a presença de Deus. Não, não, não. É um ministério que um está dando cabeçada no outro. Que um está querendo ser melhor do que o outro. Essa é a visão que eu tenho de algumas igrejas no dia de hoje. Também não vou generalizar. Mas é dessa forma que eu vejo. Um é do pastor tal, o outro é do presbítero tal, o outro é do diácono tal. E Jesus, ele está ficando de lado em meio a essa dissensão que tem acontecido dentro das igrejas, essas divisões. Amém? Amém. Chama a Torá. Pega o neném, chama. Amém? Então, repetindo aqui, ó. Capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e eu em parte creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha o que está sendo dito aqui, ó. Que quem está causando a divisão dentro da igreja vai ficar nela. Você ter ponto de vista é uma coisa. Agora você está na igreja com espírito de divisão, contenda, rebeldia, desobediência. Olha o que ele falou ali. Você está, mas vai ficar. Ele falou assim, ó, é até bom. Por quê? Porque quem é luz vai brilhar, quem é treva vai aparecer também. Aí todo mundo vai saber. Porque quando você fala algo para melhorar o corpo da igreja, né, permitido, Eduardo? Renato? Quando você fala algo para melhorar a igreja é uma coisa. Agora quando você fala algo para complicar, aí é outra. Maria Vitória. Vitor. Então, olha só. Só para corroborar com essa palavra que você falou aí, Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, existia dois evangelistas devotos experientes que tinham sua referência, opinião e sobre o que levar. João Marco, na sua viagem com opressão, tinha as boas razões para a posição. Paulo lembrou que Marco tinha os abandonado quando o caminho tomou um difícil em sua primeira viagem. Aí vai, Atos 13. Barnabé, já conhecido por sua habilidade para encorajar e edificar seus irmãos, ainda tinha a esperança de que Marco viria a ser companheiro confiável. Este otimista mostrou o que era correto, segundo Timóteo 4:11, mas a preocupação imediata de Paulo também era compreensão e como os homens maduros lideravam suas diferenças. Eles permitindo que outro a liberdade de fazer a sua obra sem sentir a necessidade
de um ataque pessoal. O que ele quis dizer com isso? Essa aí que só está falando, a diferença de opinião não destrói a comunhão. Você pode ter o pensamento de um jeito ou ter um pensamento do outro. Aí entra a questão que eu falei. Enquanto o pastor está se preocupando em outras atribuições, a igreja está sendo insensata porque os ministros estão entrando em guerra por causa disso. É cargo sem salário. Então, a maior questão que nós passamos hoje, dentro da igreja, foi o que eu falei com o pastor Renato ali, ó. Olha ali na parede ali, ó. Olha como é que é a nossa igreja de Jacarepaguá em Paz. Pastor Renato lembra aí. Olha lá. Fechou por quê? Fechou por quê? Desobediência, rebeldia, hein? Todo mundo uniformizado. Chegou na hora, aqui. Dízimo não dava, oferta não dava, doutrina não comparecia. Isso é mais uma coisa que eu gosto de falar. Por exemplo, Moisés de oração, se você for botar na matemática, é porque a pessoa não gosta de matemática. Matemática é linda. Moisés de oração tem hoje mais de 9.000 cabeças. Eu chamo cabeça porque cabeça geralmente não pensa. Repete aí, quantas pessoas? Mais de 9.000 cabeças. Então vamos lá. Se cada um... Desce 10 centavos. Não, vamos arredondar para R$1. R$1. Nós teríamos R$9.000 por mês. Entendeu? Aí, como não tem umas pessoas meio que são sensatas no bolso, insensatas na mente, não consegue dar, na época, R$10. Aí houve pandemia, houve etc. coisa e tal, a pessoa não consegue dar R$15 por mês. Entendeu? Eu acho, particularmente, uma ignorância pessoal. Olha, quem está me ouvindo, quem está me vendo, eu falo a realidade, eu não tenho medo de falar porque eu não dependo de ninguém para nada. Entendeu? Eu não estou aqui para engrandecer o nome de Robson, de Renato, de João, de Fernando. Não, eu estou aqui para falar o que Deus bota no meu coração. O Senhor fala assim, se você quiser dar, dá-se gozar. Da mesma medida que você dá, eu vou te retribuir. Boa medida, sacudida, ressaltada, pelo bola, estamos aí. Então, irmão, eu estava falando com o pastor ontem em off. Eu estou depositando a minha parte aqui. Não botei no grupo, botei no privado dele. Por quê? Tem amigos meus que não são do Rio de Janeiro, que estão tentando depositar na conta para tentar ajudar os R$15. Mas está com problema na cidade, um porque é enchente, outro porque salário não está saindo, outro porque caiu lá o transformador e está sem luz na cidadezinha. Mas as pessoas são tão humildes que eu falo, não, segura a onda que nós estamos preparados para aguentar o dia que vocês puderem. Aí de repente os caras conseguem fazer os R$15. Entendeu? Porque os caras não ajudam só. A pessoa é de fora, você que está me ouvindo, tem pessoas da cidade, chamada Ribeirinha, lá naquele meu processo de novembro, nós conseguimos quase 1 tonelada de alimento, conseguimos levar alimento para o abrigo e abençoar mais 4 famílias. Agora estou com a campanha da fralda, a criança vai nascer dia 22 de fevereiro. Cara, eu passei ali agora, a fralda do Guanabara está R$10, R$9,99. Cara, o cara fala a mim que não consegue dar uma fralda, meu pastor. Não é brincadeira não. E tem pessoas que ainda têm a insuportável palavra na boca e diz para mim assim, pô, mas eu não sou pai de ninguém, eu não fiz filho de ninguém, irmão. Se nós levássemos para essa logística de só fazer o que a gente pode fazer, imagine se você ficar estéril. Você não pode ter filho. Você não pode produzir um filho. Aí você não vai fazer nada em prol das crianças. Irmão, você não pode vir aqui na rádio, ou você pode vir, você não vem, por quê? Vários motivos. Eu não creio isso. A hipótese, a prerrogativa que eu usei no pastor foi o seguinte, meu irmão, eu estou 6 anos sem trabalhar de carteira assinada, tenho profissões que são top, principalmente no Rio de Janeiro, que nem te chamo, mas Deus não está abrindo porta, meu irmão. Entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Vou me matar? Vou me jogar pela janela? Caio nessa prerrogativa aí de que não dizimos com dinheiro, mas dizimos com a mão de obra. Entendeu? O que tem para fazer aí? Eu vou fazer. E R$15 por mês, se eu não conseguir levantar, você que está me ouvindo, se eu, mês que vem, não tiver R$15 para colocar na colaboração da manutenção da rádio, mesmo vindo ou não vindo aqui, eu digo para vocês, eu paro, eu vou rasgar minha carteira de assistente social, vou rasgar minha carteira de segurança, vou rasgar minha carteira de ministério, vou rasgar todas as carteiras que eu tenho e vou voltar para o mundo, compadre. Porque eu já estou vivendo a aflição, no mundo tem a aflição, mas tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você está no mundo, não está vencendo porque tem um mundo de porco. Entendeu? Isso aí na igreja tu pula, tu requebra, tu faz um montão de coisa,
E quando chega na hora de colaborar, você não colabora com a palavra, você não colabora com a sua presença, você não colabora com a sua mão de obra, você não colabora com nada. Você só sabe fazer merchan. Estou falando com você, pastor, estou falando com você, obreiro, não estou falando com ninguém que é parte de membresia, não. Membro não precisa nem se meter. Porque se nós pudéssemos falar com membro, abrisse um grupo, exército de oração, membro das igrejas, pode ter certeza. Já tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui e bombando. Sabe por quê? Porque o cara que é membro, ele está no primeiro amor. O cara que começa a ser a liturgia da igreja é essa aqui, ó. Desconhecido, xingador de crente. Aí virou membro. 3 meses de membro, já quer ser obreiro. 30 segundos de obreiro, já quer passar a perna no diácono. 3 dias de diácono, já quer arrebentar a cara do presbítero. 3 meses de presbítero, já está puxando o tapete do evangelista. Sabe por quê? Porque a nomenclatura está errada. Evangelista não tem fé na igreja. Pega esse evangelista, bota ele na rua para ele pegar as pessoas e trazer para dentro da igreja. Presbítero é o pastor. Se o pastor não pode resolver, eu vou falar com o presbítero. Não, vou falar com o evangelista. Já tem o cúmulo da absurda. Chega na igreja, na hora da pregação, a Bíblia está dizendo ali, aos presbíteros foi dado o poder, tá? Da unção para fazer a cura, através da oração. Usa os presbíteros. O cara ministrando o culto, entendeu? Não estou com raiva não, porque já tem mais de 6 meses. O cara ministrando no culto, tinha 3 presbíteros na igreja, ele chamou o pastor, a pastora, o evangelista e a missionária. Eu falei, como é que vai ser isso aí? Olha, não pega cura. Quem está na... Foi lá e fez, eu falei assim, vou arrumar problema, mas eu não estou nem aí. E eu falei com Deus a seguinte coisa, e passo para você, desse tema. Às vezes eu vou lá embaixo e volto no tema, não é pregação não, é porque olha só, o tema está dizendo ali por que tem dissensão na igreja, por causa disso. As pessoas não tomam conta das oportunidades da unção que Deus deu. O pastor, dia de domingo, o pastor presidente está na igreja, não é vontade, não é por favor, é obrigação dele pregar no domingo. A não ser que ele convidou alguém de fora, porque não é para presbítero, não é para ninguém que está na igreja pregar, porque prega o que quer, porque tem muita gente na igreja que quer se mostrar. E o certo é só quem é do campo que prega. Exatamente. Doutrina é exclusividade do pastor presidente ou o pastor auxiliar que o pastor presidente indica. Não é para você, evangelista, que fica pulando. E digo mais uma coisa, não existe, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, não existe culto de doutrina, culto de EBD, que precisa essas... Desculpa, Senhor. Não vou falar palhaçada não. Essas insinuações de línguas estranhas nesse tipo de estudo. Que é estudo não tem manifestação do Espírito, porque o estudo, ele está falando mansamente para você aprender. Amém? A palavra estudo, né, vem de entendimento. E eu quero... Cada aprendendo português vai falar em língua, ele vai ter um todo inglês. Eu vou aproveitar e vou falar aí o que o pastor Gustavo aí, ele... eu vou responder aqui o pastor Gustavo agora na frente do ministério. Se eu estiver maluco, você bota a mão na minha cabeça para me consertar aqui. Porque ele falou para mim que o dízimo não era obrigatório, não é obrigatório, porque o dízimo era alface, pepino e cebola. Então eu vou te dizer o seguinte, paga a tua conta de luz, vai no mercado, vai na loteria pagar a tua pensão com cebola, pepino e batata. Quando der dia 5 aqui que o Paulão vier cobrar, eu vou dar para ele um saco de batata, para ele aqui, ó. Meu dízimo aqui é batata. Eu vou arrumar então uma loja que o dono seja vegetariano. Então, eu vou me associar com o Ceasa. Irmão, Jesus se dizimou como? Ele foi o dízimo vivo. Ele se deu. Ele se deu. Vou te fazer uma pergunta. Qual o valor de Jesus para você? Ele se deu, hein? Ele se deu. Moeda de sangue. Ele se deu. Outra coisa. Eu gosto de ensinar e já ensino para o mundo todo ver. A oferta é maior que o dízimo. O dízimo é 10%. A oferta é quando você vê a necessidade e Deus te usa para comprar o barulho. Entendeu o que é oferta? Um exemplo, você está bem de vida, você chegou na situação, meu Deus do céu, gente, a conta de luz já está 3 meses atrasada. Aí você, quanto é a conta? Não vai dar nem mais nem menos. Tá, paga a conta lá. Isso é oferta. Chama-se oferta ousada. É quando você faz o quê? Toma a frente. Não, é comigo. Deus me abençoou. Eu vou pagar e não vai me fazer falta.
pastor? Também, e entra o quesito principal, né? Não saiba a sua mão direita o que a esquerda fez. Então, nosso Deus, presta atenção, a Bíblia diz que Deus ele é dono do ouro e da prata, e Deus não é miserável. Deus não é Deus de miséria. Eu faço assim, a minha casa é assim, irmão, todo mundo come ovo, todo mundo come peixe, todo mundo come carne, todo mundo come salsicha, todo mundo come o que tem. Dá para comer bem, vai comer bem todo mundo. Não dá para comer bem, vai comer o que tem. Não é viver fantasioso. Agora eu não vou sair escondido como pai de família para comer bem sabendo que meus filhos não estão comendo bem em casa. Então o que aconteceu aqui na cena de dissensão? Qual foi a reclamação deles? Ó, apóstolo, na hora da ceia, estão fazendo banquete e a gente o quê? Olhando. Era isso que estavam fazendo. Os pobres ficavam olhando e ricos ceiar. O cara com um pedaço de frango na mão te dava Pai do Senhor e você com a barriga nas costas. Amém. Pai do Senhor, tá, irmão? Deus é contigo, hein? Deus é contigo, mas eu não te dá um pedaço de frango, não. Deus é contigo, você fica olhando eu comer bem. Então Deus não é contigo. Ou não é comigo, hein? Deus não é com alguém. Olha só uma coisa que aconteceu comigo, diz o meu pé. Eu chego de missões, 3 dias na estrada, vindo de uma cidade longe, dirigindo eu e meu pastor presidente. Cheguei em casa, ele me deixou na porta de casa, joguei tudo para dentro, arrumei as malas, arrumei a roupa suja na máquina, falei, tomei um banho, me arrumei e fui para a igreja. Cheguei na igreja, vi o capeta quando me viu. O que está fazendo aqui? Chegou de viagem. Eu falei, irmão, vim para cultuar. Eu tenho que cultuar, só isso. Acabou o culto e tal. Era quinta, sexta, no domingo sentei com a minha mulher e falei, ó, tá bravo, não tem dinheiro, não tem nada, como é que a gente vai fazer? Minha mulher falou para mim assim, ó, as contas todas você me dá que eu pago. As tuas contas, telefone, tudo eu pago. Falei, amém. Falei, pô, e agora? Vai vir dia 10 agora, não tem como dizimar. Minha mulher, quer o dinheiro que eu digo? Eu falei, não, quero não. Eu sou uma vez. Assim, a parte carne, homem falando, certo? Não dá. Aí o que eu fiz? Falei, pastor, ó, estou passando um momento assim, eu não vou dizimar, não tem como dizimar, eu não tenho dinheiro mesmo. Meu filho, dizima como você sempre dizimou. Você sempre foi dizimista, tanto com dinheiro como na obra. Falei, amém. Aí passou na segunda-feira seguinte, nós tivemos um problema na igreja, que de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, foi para 4.500, não tinha como a gente pagar. O que nós fizemos? Fomos para a Associação de Moradores, na Saviana, né? Chegou lá, era só um cubículo, sabe? Não tinha. Aí a presidente falou, você pode abrir para lá, fazer aqui, vamos fazer. Aí eu falei assim, eu vou para lá. Aí sabe o que eu quero dizer disso? Sabe o que acontecia comigo? Aí minha mulher acordava 6 horas para tomar banho para trabalhar, eu acordava à tarde, tomava banho, me arrumava, pegava a bicicleta, ia de bicicleta. Lá do Engenho Novo, até lá no Grajaú, subi o morro todinho, botava a bicicleta, quebrava, caí na obra com o cara lá, todo dia. Todo dia na obra, aí o pastor falou, meu filho está aqui todo dia. Eu falei, não, mas ó, vamos botar almoço para vocês aí. Aí eu almoçava e à noite ia embora para casa, na terça-feira a mesma coisa, e ainda voltava para a igreja. Aí foi passando, uma vez, pastor, eu estava assim meio cabisbaixo, porque você que é o cara que costuma dizimar. Eu dizimava da seguinte forma, eu dizimava no dízimo e dizimava na vida do irmão que estava precisando. O irmão que estava precisando de alguma coisa, eu sempre ajudava com essa trabalho. Aí eu fui entender qual o dízimo que o senhor quer. O dízimo que o senhor quer de você, meu irmão, que está ouvindo, nós que estamos aqui, é a tua melhor oferta. Aí foi onde caiu o pastor Robson falou agora. O que é melhor? O dízimo ou a oferta? É a oferta que você dá de coração, porque eu comecei a dizimar o meu tudo, que era eu. Muitas das vezes eu saí da minha casa para fazer a obra na igreja. Então eu dizimei durante 4 meses, direto na obra do Senhor. Entendeu? Sem cobrar um centavo. O pastor falava, meu filho está faltando alguma coisa na tua casa, está precisando da cesta básica. Ó, meu irmão, vou falar para vocês aqui. Se perguntar, só eu e minha mulher sabem o que nós estávamos passando. Mas em nenhum momento eu tirei um centavo. Pode perguntar lá, em nenhum momento eu tirei uma cesta básica da igreja. Porque eu acredito assim, se Deus fez, é por Ele mesmo, Ele sustenta. Amém? Maria Vitória, lendo aí 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Lê no microfone. Leva o microfone até ela, Luiz. Pensamos que quando vos juntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21, Luiz. Porque comendo,
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Então, as pessoas estavam se reunindo, cada uma com seu interesse. Um